Vamos lá, vamos meditar. Verso 9. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os irmãos podem observar, ainda bem que a minha água foi. Os irmãos podem observar que nós já pregamos essa primeira parte, que era a igreja pobre, a igreja rica. Depois dividimos aí a blasfêmia, o que é o pecado de blasfêmia, foi a última mensagem. E hoje nós vamos falar sobre os que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O tema que nós colocamos aí, a igreja de Satanás. Talvez você pode até achar estranho, que é isso, pastor Zéu? A igreja de Satanás? Sim. A igreja, o termo igreja que está sendo aí foi substituído depois, mas era uma referência à sinagoga, a mesma coisa, sinagoga. Depois alguns passaram a usar igreja, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero falar primeiramente sobre a igreja de Satanás. E tem isso na Bíblia, pastor Zéu, por incrível que pareça, tem. E a prova é que vocês estão diante de um texto que fala sobre isso. A igreja de Satanás. A Bíblia diz, se torna sinagoga de Satanás, ok? Então a primeira coisa, vamos colocar os pontos aí discursivos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vamos lá. A primeira coisa que os irmãos devem colocar na mente, coloca aí na tela, Êxodo 32, 26, que no Velho Testamento houve um clamor de Moisés. Olha o que ele diz. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Vocês sabem que aí estava se falando da congregação do Senhor, a congregação de Israel, que há pouco tempo, nesse mesmo local aí, eles haviam recebido a lei de Deus, em especial Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não fazia tempo, eles receberam a ordem de não fazer imagens. E quando Moisés sobe ao monte para um propósito bom, receber a lei do Senhor, a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, a impaciência, ouçam bem meus irmãos, a impaciência do povo e a fragilidade de um líder de mente fraca causou o maior estrago nesta congregação, que deixou de ser congregação do Senhor e passou a ser congregação de quem? De Satanás. Vocês sabem que sacerdote, ouça o que eu vou dizer aqui esta noite, um sacerdócio, uma lei, uma oração e ouvir a voz de Deus não tem valor algum para quem não quer viver em santidade e em piedade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes a igreja ela pode ter um líder, às vezes a igreja pode ter uma liturgia, às vezes a igreja ela pode ter a adoração, ela pode ter até a palavra, mas tudo isso pode ser instrumento pelos quais Satanás usam para corromper o verdadeiro evangelho. Porque aonde não há compromisso e lealdade e piedade, o estrago é grande. Vocês podem observar que tinha um sacerdote lá. Quem era o sacerdote que estava lá? Não, era Arão. Quem ficou lá com o povo? Arão. Não tinha um sacerdote? Eles tinham uma lei, eles tinham acabado de receber as ordens do Senhor. Eles tinham uma liturgia, um culto? Sim. Mas percebam que aonde não há um compromisso sério com Deus, pode se tornar perigoso a adoração e transformar-se em um culto a demônios, em um culto a Satanás. Eu quero dizer a essa amada igreja que eu prego há muito tempo aqui e ensino aqui constantemente. Mas deixa eu dizer para vocês, não adianta apenas conhecer a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia.
Não adianta citar a Bíblia, o diabo também citou Bíblia para Jesus em Mateus 4. Não adianta cantar, porque o diabo também cantava. O que Deus requer de cada um de nós é uma lealdade sincera para com a palavra dele. Porque às vezes, doutor Kelso, você pode ter tudo isso, mas se não tiver lealdade e piedade, é por isso que lá em 1 Coríntios, coloca aí na tela, 4:1, olha o que Deus requer de cada um de nós, do pastor, do crente, do irmão, da irmã e da igreja. Como é que diz? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Verso 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Requer-se dos seus dispenseiros que cada um se ache o quê? Ele não está perguntando só pelo teu talento, ele não está perguntando só pela tua voz, ele não está perguntando só pela tua teologia, ele está requerendo a tua fidelidade. Arão tinha um cargo de sacerdote, foi fiel. O povo tinha a lei de Deus, foram fiéis? Não. A impaciência provou quem eles eram. Estão entendendo? Às vezes um pequeno problema, uma circunstância, ela é usada para mostrar o que você é, o que eu sou, o que nós somos. A impaciência do povo revelou quem era Arão. Por que Deus nunca colocou Arão à frente de tudo? Porque ele sabia quem era Arão. No momento que o povo com a impaciência chegou e disse assim: Moisés demora, faz um Deus para nós. E olhe, prestem minha atenção, quando o povo quer pecar, quando o povo quer fazer o que é ruim, eles têm disponibilidade até para fazer doações. A Bíblia diz que eles arrancaram os seus colares, seus brincos, homens e mulheres, e doaram de graça. Eles fizeram isso de graça. Disponibilidade para pecar, disponibilidade para fazer o que era ruim. E o Arão era tão frágil que ele tenta culpar, quando Moisés fala com ele, ele tenta culpar o povo. Mas quando Deus coloca um líder à frente do trabalho, não é para ele ser liderado pelo povo, é para ele liderar o povo. E ninguém pode nos incitar ao pecado, porque cada um tem a liberdade de escolher e decidir o que vai fazer e o que não vai fazer. Ninguém pode alegar dizendo: pecou porque o povo incentivou, fez isso porque a irmã fulana lhe incentivou, o irmão fulano de tal, coitado, fez isso porque foi enganado. Você tem sã consciência, você tem plenos poderes mentais, e você é quem decide, ou que decide o que vai fazer. Então Arão não tinha desculpa alguma. Eu só quero mostrar para vocês, eu vou dizer algo muito sério. Olhem para cá, meus irmãos, olhem bem para mim. Eu tenho um compromisso muito sério com a palavra, de pregar a verdade de Deus para as vossas vidas. Uma cirurgia errada mata. Um médico que dá um remédio errado mata. Pastor que não dá a doutrina certa mata a igreja. Às vezes você pode até não querer ouvir, ou só querer ouvir bobagem ou zoadinha, mas o que pode salvar você é essa doutrina, é essa palavra, é essa verdade de Deus aqui. E é isso que eu me preocupo com você, com a minha vida. Vocês podem observar que eu estou falando que o povo tinha um líder, que era naquele momento Arão. O povo tinha uma lei, mas nem a lei evitou o povo pecar, nem o que Deus havia falado antes. Nesse mesmo lugar aí que eles receberam a palavra, é o mesmo lugar que eles vão fazer a idolatria. Só para vocês terem uma ideia como é o povo. E aí sabe o que aconteceu? O que era a igreja de Deus se tornou um culto de gritaria, um culto de nudez. Olha, isso é muito sério. O que era a igreja de Deus tornou-se um culto de gritaria, um culto de idolatria e um culto de nudez. Coloque essas três coisas, uma congregação do Senhor virou congregação de Satanás. Porque quem era que estava por trás dos ídolos? Paulo diz que o ídolo não é coisa alguma, mas quem trabalha nos ídolos são os demônios. Está lá em 1 Coríntios 10. Então, aquilo que era a igreja do Senhor, com um pastor na frente dela,
um pastor na frente dela, mas eu estou dizendo que pastor que não tem discernimento, pastor que não tem fidelidade, ele também é levado pelo povo a levar a igreja a se tornar congregação de Satanás. E a igreja, ela não precisa de nada para imitar o mundo. A igreja, ela não precisa de modelo nenhum de discoteca. A igreja não precisa de modelo de discoteca para atrair ninguém. A igreja não precisa de modelo de igreja branca, amarela, preta ou branca. A igreja precisa ser santa. Ah, se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos jovens. Se nós não fizermos isso, nós não vamos segurar os nossos irmãos aqui na igreja. Isso aqui é um programa que a igreja tem que se manter. Programa não mantém igreja. Parede preta, parede branca, parede amarela não mantém igreja. Teologia bonita não mantém igreja. O que mantém igreja é a palavra e a fidelidade que você tem para com Cristo. A lei o povo recebeu, mas não cumpriu. E observem bem, quando Moisés chegou, que Moisés presenciou essas três coisas no culto que ele dirigia, que Arão estava dirigindo. Naquele momento o pastor quem era? Era Arão. Eles tinham a lei, tinham conhecimento. Mas eles estavam na gritaria. Vamos lá, o que eles estavam fazendo? Eles estavam na gritaria, idolatria e o que mais? Nudez. Vamos dizer bem forte para não esquecer. O que tinha agora no culto de Arão? Gritaria, idolatria e nudez. Hoje tem culto, irmãos. Às vezes tem irmão que pensa que eu quero criticar culto. Eu ainda vou trazer uma mensagem sobre o crente e o seu controle emocional na igreja. Às vezes a gente fala muito no pastor Estevão, mas eu estava agora um dia desse ouvindo eu fui na casa dele e ouvindo uma coisa interessante. Eu perguntei para a filha dele, como era o pastor Estevão com esse negócio de dons, de poder de Deus. Ela disse, eu vou lhe contar só uma. Quando o pastor Bernardo Johnson veio aqui para São Luís, de manhã tinha uma equipe que estava lá no trabalho e teve um pastor que foi dirigir uma manhã de poder. E quando deu fé, os vizinhos estavam reclamando. E o papai tinha saído, não sei para onde. Quando de longe, ele vinha chegando de longe lá no local, ele vinha chegando e quando ele viu aquele barulho, ele entrou na igreja, pegou a campainha e bateu e mandou todo mundo se sentar e calar a boca. O que estavam fazendo era escândalo. Aí uma irmã perguntou, e se fosse o Espírito Santo, um toque da campainha do pastor Estevão ia acalmar? Pronto, pois era só barulho. A grande questão hoje, irmãos, é que tem cultos que eu vou dizer que sem medo de errar, que é só gritaria. Bota um cantor, e aqui vocês sabem, eu gosto de cantor. Quando a gente começa o Neemias, a primeira coisa que a gente escuta o que é? A gente escuta a pregação, não é assim? O pastor vem, eu coloco primeiramente a pregação. O hino é para alegrar a alma, o hino é para trazer até uma edificação na mensagem. Agora, hino que só faz você sacudir o esqueleto, gritar, pular. Nós estamos no mesmo modelo do mundo, onde a adoração ela não tem. No mundo a adoração é para o corpo, é para a carne. Muitas adorações na igreja elas estão direcionadas para a carne. Não é para a alma. E aí aquela igreja que era a igreja, a congregação do Senhor, virou a congregação do Satanás. Por que do Satanás? Eu já falei aqui, velha. Irmão, pecado quando entra, se você não tem estrutura, derrota menino, derrota mulher, derrota velho, derrota pastor, derrota todo mundo. Matthew Henry, ele diz que uma igreja sem a orientação da palavra, ela vira um chiqueiro do diabo. Chiqueiro. O que tem de igreja aí que a bagaceira é grande, vocês nem imaginam. E aí, se você for para a Bíblia, o culto que Deus queria com ordem, coloca aí 14, o último verso de 1 Coríntios, coloca aí na tela. 1 Coríntios 14, o último verso, como é que diz? 14, 1 Coríntios 14, o último versículo, como é que se diz? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso aqui era um culto na congregação. Como é que Deus traz a ordem? Ele trouxe toda uma ordem. Isso aqui não atrapalha o Espírito Santo, a ordem, a decência. Não atrapalha.
Mas o que era congregação do Senhor virou congregação de Satanás. E 3 coisas você pode entender o que é uma congregação do diabo. Pastor, o que é uma congregação do diabo? Você já sabe quais são as 3 cores da congregação do diabo: gritaria, idolatria e nudez. Pronto. E nudez. A Bíblia diz que... Vai ver o texto aí, do 32, que elas estavam nuas. Eu não estou só o meu Novo Testamento, mas está bem no 32. Só para vocês verem, traz aqui. Só para vocês observarem. Não é isso aí não. Isso aí é que eu vou já falar. É o é anterior. Coloca aí, quando Moisés desce do monte. Vai lá. Coloca lá pelo 23, vê aí. É o 25, é? Vai. 25. Travou? E vendo Moisés que o povo estava despido... Olha, isso aqui era um culto. Isso aqui era um culto. Isso aqui era um culto. Eu vou dizer para a igreja que me escuta aqui hoje. Daqui um dia vocês vão ver cultos aí que já tem. As mulheres quase todas nuas e os homens também. Que não tem mais decência com a casa de Deus. Vocês sabem que eu não prego costume. Mas tem roupas que não convém você estar na casa do Senhor com ela. Tanto homem como mulher. Tanto homem como a mulher. E aqui era o culto que era para ser santidade ao Senhor, reverência. Como é que estavam lá o pessoal, o povo todinho? E vendo Moisés que o povo estava despido. Era homem e mulher, era novo e velho. Já pensou, irmão, o pastor, o auxiliar nu e a irmã nua também. Era assim o culto. O culto era esse daí. Tem muito jovem que hoje está dentro da igreja, pula, pula, pula e agarrado aqui na cintura da moça, não é assim? Está assim. Todos, meu Deus do céu, irmão, quando o pecado entra, a véia fica sem vergonha, o homem fica sem vergonha, tudinho fica sem vergonha. É assim, aí a carnalidade véia entra, a bagunça fica feia. Aí enrola todo mundo, enrola moça, enrola rapaz, é desse jeito. Tá aí, olha, o culto feito. Isso aí, quem era que estava na frente disso aí? E Arão era irmão de quem? Olha, irmão, não é brincadeira. Mas Arão não era sacerdote, ele não conhecia? Ele não tinha a lei? Por que ele caiu nisso aqui? É porque, preste bem atenção, não adianta só ter a lei, não adianta só ter teologia, não adianta só ter doutrina, é preciso ter fidelidade. É por isso que Jesus vai dizer servo bom e fiel. Eita, irmão, é bom ser crente, meus irmãos. Olha, irmão, meus irmãos, quem quiser fazer sua folia, que faça. A minha marcha é essa daqui. A minha marcha é essa. Se você for em casa, eu estou orando. Se você chegar aqui, eu estou lendo minha Bíblia. Se você vier para quinta-feira, essa é a minha marcha. Se você chegar lá, eu estou lendo um livro. Esse Jorge vai lá na minha casa, esse Anuar, esse irmão tudinho, mas ele nunca me entra para eu estar no pé da televisão. Não, é lendo minha Bíbliazinha, é lendo meu livrozinho, é orando a Deus, e aí eu venho para o culto, um faz uma zoada daqui, cai, o outro faz uma farofa dali, cai, e eu estou levando minha vida. É assim, eu vou levando. Já vi muitos com as farofas, farram zoadão. Eu não, pronto, vou seguindo minha viagem. Aí, como diz o Tonho de Arepibu, vou capengando pela fé. Agora o importante é chegar, né? Assim, não bota marcha demais não, que tu não aguenta, né? Porque tem irmão que bota marcha demais, aí ele faz uma zoada, dá uma acelerada doida, só zoada. Aí diz, eita, lá vem, né? Assim, não. E outro, e deixa o cachorro latir, e a procissão passa, né? Assim, porque tem irmão que tem falando de mim, não, deixa latir, vai-te embora. Aí quando eu ia lá para o Limão, lá no Coroatá, eu ia dar a ceia. Aí quando eu voltava de noite, mais um outro auxiliar, tinha cachorro. Mas tinha cachorro e ele dizia, pode ir tranquilo, pastor Zé, que ele só faz zoada. Deixa o cachorro latir, meu irmão, e vai tua viagem. Agora, se tu parar e for escutar o cachorro, que é cachorro? Não é assim? Aí tu tá lascado. Deixa ele ir embora. Irmão, olha, a vida do crente é essa. É assim, né? É desse jeito, é como diz aquele cantor. É assim, o crente que é fiel, ajoelhado.
calado, humilde e sincero. É assim, assim para chegar no céu. Sempre lutando, sofrendo, orando e crendo. É desse jeitinho. Não inventa outra coisa não. Vai tua viagemzinha. Porque a hora eu começo o culto quinta-feira, é tal hora. Quinta-feira você está aqui. Pronto. Você chegar a mensagem que eu tenho aqui, essa daqui. Não invente Arão, porque Arão vai mandar bater tambor, Arão vai pegar o teu ouro, o teu brinco, vai fazer um burril, vai fazer um Deus, e vocês vão gritar, esse é o Deus, esse é o Deus, esse é o Deus. Aí pronto, e aí começa a bagaceira. Véia pulando nua. Nua. Tem muita irmã de idade que é doida para ficar nua na igreja. Ela vem com a roupa véia mais curta do que tudo no mundo. E tem homem também doido para ficar pelado na igreja. Doido. Quando dá fé, ele vem com a camisa aqui toda rasgada, mostrando o sovaco velho, cheio de cabelo. Tá cheio assim a igreja, sim ou não? Tem muita coisa que já está virando bagaceira mesmo. Vou logo dizer para vocês, virando bagaceira. Tem irmão que senta bem na igreja, mas a esposa com decência e ordem. Mas tem deles que senta, fica se beijando, namorando. Assim, está virando bagaceira. E eu não posso deixar de pregar, porque aí também... Aí Moisés desce do monte. Quando Moisés desce do monte, Josué disse, eu estou vendo alarido de guerra. Isso é alarido de pecado. Vocês estão vendo a diferença? O barulho de glória é uma coisa, meus irmãos. O barulho de comunhão com Deus é uma coisa. Oh, aleluia. A Bíblia diz em Atos 2, que quando o pessoal olhava para a igreja, dizia, olha como eles vivem, olha como eles se amam. Era assim o culto, Atos 2, 42. Perseveravam unânimes. Aonde? Na oração, na doutrina, na comunhão, e em toda a alma havia temor. Aí quando Moisés desceu do monte, irmão, a bagaceira estava grande. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como foi que Moisés fez para separar a igreja de Deus da igreja do Satanás? Eita! Hein? Como foi, igreja? Vamos lá, vamos separar a igreja de Deus e a igreja do diabo. Eu vou mostrar para vocês. Ele diz, vamos separar a igreja de Deus e a igreja do diabo. Diga bem forte. A igreja de quem? E a igreja do... Pronto, lá chega Moisés. Aí pronto, tá todo mundo, tamborzão cortando. E a Zé dançando. Treme, vai tremer, tá tremendo. É assim. E a bagaceira grande... Eita, as velhas tudo de nua. E os velhos também. Imagina um velho pulando, irmão. Nu, meu Deus do céu. Vou nem explicar aqui. Mas a bagaceira era grande. Quando Moisés viu, irmão, qual foi a primeira coisa que Moisés fez? Quando ele viu aquilo? Olha, hein, Manindalva? O que foi que ele fez? Vocês não são dignos do que Deus concordou com vocês. Miseráveis! Aí pegou, pá, quebrou. E aí como é que ele faz para separar a igreja de Deus da igreja do diabo? Porque estava todo mundo misturado. Ele fez a proclamação da palavra. Coloca o 26. Eita, lê aí, pastor. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse... Ele foi bem para a porta do arraial e gritou... Vai. Quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Venha a mim. Vem aqui. Eita, irmão. Quem foi com ele? Toda a tribo de Levi. Toda a tribo de? Eita, irmão. Olha para cá. Tem pastor que fica, meu Deus, aí é o seguinte, nós temos que querem ficar nu, tem uns que estão... Deixa. Agora tu fala o seguinte, você grite, quem é do Senhor, venha para cá. Quem é do Senhor aqui tem santidade, quem é do Senhor aqui tem palavra, quem é do Senhor aqui tem vida, quem é do Senhor aqui tem verdade. Ele só fez isso. Quem é do Senhor, venha para cá. Porque tem a igreja de fulano bem ali, ela aceita lá pastor de todo jeito, pois vá para lá. Não, tem a igreja de fulano de tal, lá eu posso fazer do jeito que eu quero, vá para lá. Agora eu estou dizendo, quem é do Senhor, venha para cá. Quem quer santidade, pronto. Coloca aí o versículo que se segue. Eita, meus irmãos.
Vai. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Isso. o Deus de Israel: É. cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, Isso. e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, Mate seu irmão, cada um a seu amigo, mate seu e amigo, cada um a seu próximo. mate seu próximo. Eita. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Eita. Irmão, ainda tem mais. Sabe o que ele tinha feito, Moisés? Moisés pegou, não vou entrar nisso aí, ele pegou, derrotou o bezerro, queimou ele todinho, derreteu, botou na água e botou para o povo beber. Sabe por que ele fez isso? Porque a Bíblia diz: quem é sujo, vocês não querem na idolatria, então beba a idolatria, seus miseráveis. Vocês não querem na desgraça, bebam a desgraça de vocês. É pesado, meus irmãos. É negócio sério. Bíblia é Bíblia, meus irmãos. Bíblia é Bíblia. Então pronto. Então aí você diz assim: pastor Aziel, e tem a igreja do diabo na terra? Tem a igreja de Deus, tem a igreja do diabo. E aí Moisés diz: quem é do Senhor, venha para cá. Agora quem não é, fique para lá. Quem não é, fique para lá. E a igreja do Satanás: pastor, como é que eu identifico? Você já sabe. 3 coisinhas que ela tem. Quais são as 3 coisinhas? Gritaria, idolatria e nudez. Pronto. No culto do Satanás é liberado. Lá não tem negócio de regra, lá não tem esse negócio de doutrina, lá não tem esse negócio. Tu chega do jeito que tu quiser. Pronto. Lá do jeito que tu chegar, pronto. Pode chegar bêbado, pode chegar com cachaça, pode chegar com droga, tu pode chegar com a rapariga, tu pode chegar, tudo lá. É aceita. A bagaceira é para lá, pode ir para lá. É assim. Aí tem não, essa igreja tu quer ir para lá, tu quer se congregar lá, não tem nada a ver. Pronto, né? Aí está lá o líder, Arão. Arão era um líder que naquele momento ele se deixou levar por Satanás. Era um líder frio, era um líder sem autoridade e não valorizou a lei de Deus. E aí vocês podem observar na Bíblia, coloca aí 1 João 3,10. Eu vou mostrar os membros da igreja de Satanás. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Pronto, está aí. Olha aí. Aí tem os membros da igreja do diabo, que são esses daqui. Os membros da igreja do diabo, olha aí, não pratica a justiça e não faz o quê? E não ama seu irmão. Aí tu quer mais, pastor Aziel, pois eu vou mostrar para tu outro membro da igreja do diabo. Atos 13, coloca aí, só para você mostrar uma ideia. Atos 13, é o verso 10 também. Outro membro da igreja do diabo. Ó filho do diabo, aí, cheio de todo engano tá e de toda malícia. O bicho é todo engano, é malícia, o que mais? Inimigo de toda a justiça. Não gosta da justiça, o que mais? Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Gosta de perturbar os caminhos do... Esse aí é membro de qual igreja? Pronto, é só isso. Aí se tu se zangar, se zanga com a Bíblia. Não é comigo não, porque a Bíblia está mostrando aí quem é filho de Deus e quem é filho. E Moisés gritou: quem é do Senhor, venha. Os que não eram do Senhor ficaram lá na gritaria. Os que não eram do Senhor ficaram lá na nudez. Os que não eram do Senhor ficaram na idolatria. Então pronto, vamos lá. Aí volte agora lá para o ponto. Eu já separei aí tu já sabe. Aí tu dá uma olhadinha, vê na tua vida se tu está sendo da igreja do diabo ou da igreja de Deus. Será se eu estou sendo, Jesus? Minha vida está sendo santa. Será se eu estou? Pronto. Os que dizem ser, mas não são. Tinham uns judeus lá na igreja de Esmirna que diziam ser judeus. Era assim. E João aqui, ele começa a fazer essa diferença. Coloque aí Romanos 2, 28, 29. Havia judeu que era judeu de origem, que era judeu de raça. Mas, na verdade, ele não era judeu na essência. Olha aí, como é que diz? Porque não é judeu o que o é exteriormente. Isso. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Isso, vai, 29. Mas é judeus o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, tá vendo? no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem estava adorando o bezerro eram os judeus. Mas o judeu que Paulo está falando ali não é o judeu apenas de raça, de origem. Esse é o judeu exterior. O que é o judeu exterior, pastor? O judeu exterior, ele tem lei. O judeu exterior tem tradição religiosa. O judeu exterior, ele vai para o Shabat, ele cumpre as normas.
Mas o judeu exterior, ele não tem o coração transformado. Ele é o judeu do legalismo, ele é o judeu da letra da lei, ele é o judeu da aparência. É por isso que João está dizendo, alguns dizem ser judeus e não, porque esses judeus lá de Esmirna, eles se levantaram contra os crentes da igreja de Esmirna. Ora, como era que eles se diziam verdadeiros judeus e perseguiam a igreja de Deus? Então João está dizendo que há dois tipos de judeu, o que é exterior e o que é interior. O que é exterior é o falso, o exterior é só aparência. Era só aquela crençona, era só aquele fariseuzão todo bonito, oração, longas, jejuns, entenderam? Era aquele judeu de muita prática religiosa, mas na essência era uma parede, um sepulcro caiado, era só aparência, era só ritualismo. Aí João está dizendo, uns dizem ser judeu e não são. E aí como é que você poderia provar? Porque Paulo está dizendo que o verdadeiro judeu não é aquele que nasce judeu. Paulo está dizendo que é verdadeiro judeu aquele que tem a circuncisão do coração, aquele que aceitou a Jesus Cristo de todo o coração. Eita, irmão, isso aí é coisa linda, não é assim? Então o apóstolo São Paulo, ele mostra aqui que esses judeus, e João fala isso da igreja de Esmirna, eles perseguiam a igreja de Deus, eles não eram a favor da igreja do Senhor. Então, coloca lá na tela aqueles pontos. Então você tem aqui o judeu interior e o judeu exterior. O judeu interior é o que é do coração, transformado, verdadeiro, ama a Cristo, é sincero, nada de aparência, nada de falsidade. E o exterior é aquele que é só de aparência, como está lá em Mateus capítulo 23, ok? Nós podemos analisar, no ponto que se segue, a prova de quem realmente não é um verdadeiro crente. Qual era a prova de se alguém que se dizia judeu e não era judeu? A primeira prova é que ele poderia ser exterior, ele poderia ser judeu de raça, mas se ele não servisse a Cristo, ou se opusesse à igreja, ele era um falso judeu. Não era um judeu de verdade, aquele judeu com o coração transformado. E aí vem a pergunta, qual é a prova de que um crente é um verdadeiro crente? Vamos analisar isso. Eu coloquei aqui, coloque aí 2 Coríntios 11, 26, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Porque todas as vezes que comerdes este pão... Aí é o que é segundo, né? É 2 Coríntios, é primeiro. Segundo. Vai. É 2 Coríntios, né? Aí está em primeiro, Jorge. Isso. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Os falsos irmãos são da igreja de onde? Da igreja de Cristo ou de Satanás? Então, o falso irmão, ele é da igreja de Satanás. João diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é de quem? É do diabo. E eu vou dizer uma coisa, há muitas igrejas que têm orações, há muitos que estão no púlpito pregando, eu estou falando no geral, estou falando de pastor, eu estou falando de crente, eu estou falando de irmão, eu estou falando de irmã, quem quiser acha ruim, mas está na Bíblia. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, fala mal do seu irmão, o que a Bíblia diz que ele é o que? É do diabo. E observem que Paulo diz que ele, quando fazia a obra, ele estava trabalhando, mas tinha uns falsos irmãos. Ou seja, o João diz assim, eles dizem que são judeus, mas não são. Os judeus de verdade, do coração, que aceitaram o Messias, não perseguiam a igreja, não perseguiam os seus membros. Como é que eu digo que eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e eu me oponho ao meu irmão? Eu me oponho à minha irmã? Eu me oponho a você? Essa minha boca aqui, ela não abre para falar de você. Essa minha boca aqui, ela não abre para suspeitar de você. Porque quando eu faço isso, que nível de espiritualidade eu tenho?
E eu vou dizer para a nossa tristeza, as igrejas, elas estão cheias de falsos irmãos. E não é de agora não. Paulo disse que trabalhava e ele vivia entre quê? Entre quem? Os falsos irmãos. Às vezes somos bons para estarmos aqui no púlpito pregando, dizendo que estamos cheios de Deus, que temos amor, aquele negocinho, abraça teu irmão, a glória de Deus está descendo aqui, mas o interior é contaminado. É contaminado. E aí o apóstolo João, ele diz para a igreja de Esmirna, tem uns aí que diz que são judeus, mas não são. Nós vamos já falar isso. Coloca aí agora da Gálatas 2, verso 4. A primeira coisa que um falso irmão faz é que ele está ali no meio. Mas qual é a segunda coisa que ele faz? Vai lá. E isso por causa dos falsos irmãos. De novo, Paulo tinha raiva de falso irmão. Vai. Que se tinham entremetido. Isso. E secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Tem duas coisas que o falso irmão que está no nosso meio, que não luta pela igreja de Cristo, ele luta pela igreja do Satã, porque se eu estou aqui, eu não vou espalhar, eu vou ajuntar. Se eu estou aqui, eu não vou falar mal, eu quero somar para que o nome de Cristo seja exaltado. Agora, o falso irmão, ele entra aqui para duas coisas na igreja. Duas coisas o falso irmão vem para cá. Uma, para tentar estragar o trabalho do Senhor. Segundo, ele entra para espiar a nossa vida e detonar. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Eles entram como? Olha o que ele diz, secretamente. Esses dois aí, do falso irmão, são instrumentos de quem? De Satanás. Pastor Aziel, não há, eu falei agora há pouco do crente exterior e do crente interior. Vamos analisar. Se você é crente de verdade, o que é que deve sair da tua boca, meu irmão? Se você é uma irmã de verdade, é um pastor de verdade, o que é que deve sair da sua boca? Coloca aí Mateus 7, 16 e o verso 20. Eu vou mostrar para tu. Se tu é crente, se tu é de verdade, olha o que vai sair de ti, vai. Por seus frutos os conhecereis. Isso. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Onde é que se colhe uva dos espinheiros? Vai. Ou figos dos abrolhos? Pronto. Assim toda árvore Não, boa... é o 20, agora é o 20. É só isso. Olha o 20. Vai lá. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece a pessoa, é pelo que ele produz. É por isso que eu digo, não é pelos dons, mas pelos frutos. Dons e frutos são importantes, mas o mais importante são os frutos. Porque os frutos, eles dizem qual é a qualidade da árvore. Por exemplo, o pé de mamão tem que dar o quê? Mamão. Se tu é crente e tu dá um diabo, como é que tu é crente, irmão? Se tu é crente, a tua boca é falar mal de irmão, tu não tem... Olha, para mim tu pode ser de pula-pula, tu pode ser de grito, tu pode ser de revelação, de revelamento, tu pode ter profecia, tu pode revelar o que vai acontecer em 2047. Mas se tu é mentiroso e falso, para mim tu é instrumento do diabo. Pastor Zé, eu vou mostrar na Bíblia para tu que diz que é crente. Coloca aí Tiago, vamos lá. Tiago, capítulo 3. Eita, 11 e 12. Aí lá vai, agora é Tiago junto comigo. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não tem como sair da mesma fonte o quê? Diga, igreja, diga para vocês ser bem crente também. Não tem como sair da tua boca água doce e água... Aonde é que você está aqui? Glória a Deus, aleluia, Jesus vive, Jesus reina. Jesus é Senhor, aleluia, glória. Aí quando termina, na hora que desce a escada, tu já está na fuxicada do diabo. Onde é que eu vou crer nisso? E tem irmão que dá dia assim, não pastor, é carne é fraca. Não, nós somos nova criar. Tem negócio de carne fraca não. Já passou pelo novo nascimento. Pode pular, pode fazer o que? Olha, mas mentiroso, mentirosa. Na hora, pode, a Bíblia diz pelos frutos. Irmão, um homem sincero, uma mulher sincera, na hora que a pessoa chega, tu está sabendo, senhor, meu irmão, isso não me compete. Deus te guarde, Deus te abençoe, fique para lá, não é assim? Às vezes, pronto, um dia eu cheguei num local, aí um irmão disse assim para mim, pastor Zé, o que o senhor acha do escritor fulano de tal?
E aí esse escritor fulano de tal é meu amigo, da mesma escola minha. Aí eu disse, é gente boa, meu irmão. Sim, irmão, como era aquele negócio que você ia falar comigo? Pronto, acabei a conversa. Porque o mesmo que veio perguntar para mim é o mesmo que ia levar para quem? Para o meu amigo lá. Rapaz, o Osiel ainda agora estava ali falando de ti, que tu não escreveu bem. Que tu deixou aquela vírgulazinha lá. É ou não é? Então como é que tu diz que é santo, é homem de Deus? Olha, irmão, às vezes eu estou aqui pregando, às vezes eu digo uma coisa, aí eu pronto, aí quando eu vou para casa eu vou meditando, rapaz, eu acho que não falei nada. Eu digo, irmão, naquela hora eu lhe falei isso aqui, irmão, me perdoe. É assim, porque eu me sinto mal, se eu disser alguma coisa. Aí como é que eu vou, meu irmão, pegar telefone, ou pegar a irmã, descendo de igreja, não tem como sair de uma mesma fonte. Aonde é que tua boca é santa, lavada pelo sangue de Jesus? Tu diz que tem dom espiritual e Deus vai te usar, e na mesma hora tu fica usando tua boca para falar. Muito cuidado. Não pode, vai, meu irmão, vai. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Não tem como. Ou a videira figos? Não tem como. Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Ou tu dá água doce, ou então tu dá o quê? Ou tua boca é para abençoar, ou tua boca é para quê? Para amaldiçoar. E aí pronto. E aí se tu amaldiçoar, tu já sabe que tu não é membro da Assembleia de Deus. Tu é membro da igreja do Satanás. Eita, velho. E é de qualquer outra igreja. Vamos lá, Jorge, coloca aí. Então, nós já falamos aí como se identificar esse verdadeiro crente. E um verdadeiro judeu? Aí vamos lá, Filipenses 3:3. Vamos lá, para a gente encerrar aqui, para poupar um pouco minha garganta. Vai lá. 3:3. Porque a circuncisão somos nós. Isso. Que servimos a Deus no Espírito. Eita! E nos gloriamos em Jesus Cristo. E o que mais? E não confiamos na carne. Isso aqui é que é judeu. Judeu não é só que anda com veste de judeu, quem tem um talite, quem tem um quipá, quem tem na Torá. Judeu é quem é circunciso, transformado a circuncisão do coração. Então, esse judeu aí, na verdade, faz uma distinção entre o velho Israel e o novo Israel. Que o novo Israel hoje é a igreja de Cristo Jesus. Engloba tanto o judeu como gentios, como a igreja. Então o judeu não é quem tem só a lei, judeu não é quem nasceu lá. O judeu de verdade é esse aqui, olha. A circuncisão é do coração, serve a Deus no Espírito, gloria em Jesus Cristo e não confia eu sou judeu. Não, isso aí não. Vou correr aqui, eita coisa boa, pô, botei um bocado de coisa aqui hoje. Vamos lá, vamos lá para nós encerrar agora. Aí agora, bota lá, Jorge. Pastor Osiel. E o que caracteriza a sinagoga de Satanás? Ora, se de um lado tinha a igreja Esmirna, que adorava a Deus, servia ao Senhor. O homem que mais pregou em sinagoga foi o apóstolo São Paulo. Olha, se vocês analisarem aí no grego, sinagoguer quer dizer reunir. A ilustração é como colher frutos. Sinagoguer é reunir. A sinagoga ela surge depois do exílio babilônico. E aí quando vem a sinagoga, ela servia para a adoração, para a exposição da escritura, ela servia para reunir o povo de Deus. Era uma assembleia. Também ela passou a ser usada no meio de semana para a escola e também até para questões jurídicas, para atendimento jurídico. Era bom a sinagoga. Só que aos sábados a sinagoga se transformava em uma igreja de adoração a Deus. Era ali que eles adoravam ao Senhor no dia do sábado. Era feita a leitura da palavra, orações, citações, jejuns. E Paulo pregava sempre aos sábados na sinagoga. Só que quando Paulo começou a pregar na sinagoga, eles não queriam mais a mensagem de Paulo, porque Paulo falava de Cristo. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Expulsaram Paulo da sinagoga. Prestem bem atenção que esses judeus que estavam lá tinham sinagoga. E essa sinagoga lá era para ter um local exclusivo para que Cristo reinasse nela. Mas esses que se diziam judeus não quiseram Jesus lá. Aí o apóstolo São João, ele diz assim, no verso 9, se declaram judeu, mas não são,
sendo que antes sinagogas de quem? De Satanás. E se vocês analisarem aí, Sataná, ou Satanã no grego, Satanã é aquele que se opõe, Satanás é um adversário. Olha, irmão, como é que você, que diz que é membro desta igreja, membro com o irmão, e você é um adversário do seu irmão? Como é que eu sou, mas o pastor Wagner, ele trabalha comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Feitosa, pastor Carlos, e nós estamos trabalhando um contra o outro aqui dentro. Nós somos igreja de quem? De Cristo ou de Satanás? De Satanás. Diferença todo mundo pode ter. Ideias diferentes todo crente pode ter. Agora, a minha ideia diferente não me coloca na condição de ser contra a obra. Eu tenho que aprender e saber que eu tenho minhas diferenças, minhas dificuldades, eu tenho minhas falhas, como você também tem. Mas eu tenho que saber que em Cristo eu supero isso. Paulo diz: suportai uns aos outros em amor. Agora, eu me opor ao evangelho, eu me opor ao progresso da obra, eu me opor ao meu irmão, a minha irmã se opor a mim, nós estamos sendo adversários. E adversário não é membro da igreja de Cristo, é membro da igreja de quem? De Satanás. É por isso que aqui esses crentes de Esmirna foram perseguidos pelos judeus, que se diziam judeus de verdade. Mas João não tinha papa na língua, ele diz assim: vocês não são igreja coisa nenhuma de Jesus Cristo, vocês são sinagogas de Satanás. Passou-se foi muito tempo sem se usar esse nome sinagoga, porque eles passaram então a usar o nome eclésia ou eclesia, porque eles não queriam ser chamados de congregação de Satanás. Então isso aqui é muito perigoso. Coloca aí uma vez que fala Tiago 2,2 sobre sinagoga. Vai lá, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta. Isso aí. Aí está falando da sinagoga. Era um ajuntamento, era uma sinagoga que se reunia. Aí o sentido era positivo. Aqui no Apocalipse está no sentido negativo, porque eles começaram a se levantar contra o povo de Deus. E aí o que caracteriza? Volte lá, por favor. O que caracteriza a igreja como igreja de Satanás? Na verdade, é quando ela se opõe a tudo que é de Cristo. É o crente se opor ao outro, é o crente, eu vou dizer que é verdade, para me encerrar. É crente que está em divisão, crente que causa escândalo, crente que bota a igreja em internet, crente que esculhamba a igreja, crente que fica falando mal de igreja, são da congregação do Satanás. Porque Paulo diz que o verdadeiro crente, ele quer sofrer o dano, mas ele não quer causar escândalo ao reino do Senhor Jesus. Então toda essa turma aí pronto, não, mas está certo, tem que botar. Olha, internet não resolve problema de igreja, não resolve crise de igreja, o WhatsApp não resolve nada. Quem resolve é o Senhor Jesus. Quando você ora, Ele arranca na hora certa, Ele tira na hora certa. E Jesus diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Então tenhamos cuidado, e nós não vamos ser. Quem é da igreja de Jesus aqui? Só quem é da igreja de Jesus. Pronto. Se eu falar mal de ti, eu sou da igreja do Satanás. E se tu falar mal de mim, tu também é da igreja do Satanás. Mas nós aqui estamos falando bem um do outro, e nós vamos ser da igreja de Cristo. Vira aí para o teu irmão, aperta a mão dele. Rapaz, se eu falei de ti, me perdoa. Agora eu sou da igreja de Jesus, não sou da de Satanás não. Eu sou da igreja de Cristo. Eu não sou da sinagoga de Satanás.